Sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Seguimos então com a aula. Na aula passada, vimos a introdução sobre o preconceito de gênero, principalmente o preconceito contra a mulher. Você viu alguns gráficos assustadores no vídeo que eu passei, produzido pela ONU, e viu também o quanto o Brasil está longe de ser um país igualitário. Vamos avançando a matéria então. O preconceito contra as mulheres é chamado de sexismo ou misoginia. Existem outros tipos de preconceito também, vários outros. Eu tenho certeza que você sabe vários de cor. Um deles é a xenofobia. Xenofobia é aquela aversão a pessoas que não são do seu país ou então do seu estado. Sabe aquela história muito ruim que existe? De nordestino não presta, nordestino não é bom. Absurdo isso. Existem também os norte-americanos, que são bastante xenófobos. Se não for americano, para eles não presta. Eles chamam a gente de submundo, o restante do mundo. Existe a homofobia. Claro que vocês sabem o que é, porque envolve diretamente esta geração, onde nós temos a diversificação dos gêneros sexuais. Antigamente nós tínhamos o homossexual e a lésbica. Hoje você tem várias outras divisões e todas elas podem ser vítimas de preconceito. Então, geralmente são homens, difícil você ver uma mulher que tem esse tipo de preconceito, bem raro. Então, geralmente são homens que têm preconceito contra qualquer outra coisa que não seja o gênero homem e mulher. Para eles isso daí é uma aberração. Mas você sabe muito bem que não é nada disso. Pelo contrário. Existe também o cyberbullying. O bullying você já conhece, já está careca de saber. Mas o cyberbullying vem sendo criminalizado no Brasil e no mundo. Então, cometer algum tipo de preconceito através da internet, qualquer um desses que eu já citei até agora e outros, mas usando a internet como meio, é crime. E o racismo? O racismo é o preconceito que mais atinge ao povo brasileiro e um dos que mais atinge o mundo. Porém, por que eu deixei por último? Porque eu vou falar mais sobre ele no slide a seguir. Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas.
Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Você sabe o que é eremita? É aquele indivíduo que vive num lugar deserto, isolado, por um motivo religioso, de amor à natureza ou por uma ideologia, por uma crença interna. Bom, a aula de hoje não trata só do eremita. Não trata só do Robinson Crusoe, ou então do náufrago. Aquele indivíduo que ficou por um acidente preso no lugar. Trata também do que é viver em sociedade. Tirando, obviamente, essa situação epidemiológica, será que nós vínhamos tendo uma situação de vivência em que considerávamos o outro? Vivíamos realmente em sociedade? Numa sociedade é preciso que haja uma interação com os indivíduos. A internet nos deixou bastante distantes, não só de amigos e parentes, mas de todas as outras pessoas. E isso não é legal, pessoal. Eu não sei se vocês já viveram isso, se pegaram um tempo onde era comum ir na casa do seu amigo, dormir na casa do seu amigo, passar a noite brincando, jogando, e hoje não existe mais nada disso, mesmo sem contar a epidemia. Por que a gente está tão ensimesmado, tão voltado para si mesmo, esquecendo que a graça da vida é interagir com o outro, aprender, passar o que você sabe? Isso é viver, pessoal. Não fiquem tão isolados. A seguir, vocês verão um vídeo de um pesquisador que trata sobre o assunto de viver em sociedade. Prestem bastante atenção. Sobreviver significa viver em sociedade, mas viver em sociedade também é um esforço para conviver com esse outro. Faz mais ou menos uns 10 mil anos a nossa espécie percebeu uma coisa fantástica. Ou a gente vivia em grupo ou a gente desaparecia. Porque a nossa espécie ela é pouco privilegiada pela natureza em termos de defesa e ataque. A nossa pele não é dura, a nossa velocidade, qualquer jaguatirica bate a gente na hora. Em termos de força, a gente não consegue vencer a maioria das espécies. Mesmo um cachorro de maior porte bravo já ganha da gente. Então nós percebemos que viver sozinho traria riscos muito grandes. A própria preservação da espécie, de alguma maneira, demandava que a gente vivesse em grupo. E então nós descobrimos uma coisa fantástica, viver em comunidade. Todo mundo faria alguma coisa, todo mundo viveria mais ou menos junto. Isso imediatamente trouxe um problema. Encarar os outros, viver com os outros, lidar com a vontade do outro que não é a sua, com as ideias do outro que não são as suas, com uma personalidade que não é a sua. De certo modo, a nossa espécie encontrou um paradoxo fantástico. Sobreviver significa viver em sociedade, mas viver em sociedade também é um esforço para conviver com esse outro. Viver com o outro talvez seja o maior desafio do ser humano, porque dessa relação sai aquilo que nós somos, e sai também aquilo que os outros esperam de nós e que nós esperamos do outro. Viver com o outro significa, em primeiro lugar, ter alguma abertura para a alteridade. Ter uma abertura para aquilo que o outro tem. Essa abertura, ela é muito rara, muito complexa. Ela é quase uma experiência estética, no sentido da estética como sensibilidade. Porque estar aberto para o outro significa reconhecer o outro
como um eu, uma pessoa que é dotada das mesmas vontades, das mesmas emoções, das mesmas razões que você, mas que não é você e que se considera tão digna de respeito e digna de compreensão quanto você. Na hora em que nós buscamos entender o outro como sendo um eu, mas que evidentemente não sou eu, está além do nosso controle, nós começamos a vislumbrar que é impossível se chegar a um conhecimento absoluto do outro, porque para isso eu teria que ser esse outro, e isso é impossível, eu não posso abandonar o fato de que eu sou eu, mas ao mesmo tempo eu começo a perceber que esse outro é muito parecido comigo, independente de nacionalidade, de pano de fundo étnico, de opção sexual, de idade. Esse outro, ele também tem as mesmas razões que eu, também tem os mesmos afetos que eu, e a partir daí eu tenho uma pequena, mas importantíssima abertura para essa alteridade. Quando eu percebo, isso aí, talvez se fosse mais pensado, nós evitaríamos tanto conflito, tantas guerras, perceber que esse outro também é uma identidade em construção, muito parecida com a minha, uma identidade que merece o mesmo respeito e a mesma compreensão que eu espero para mim. E é nessa abertura que a gente pode talvez descobrir um universo incrível, com o qual eu não sou obrigado a concordar, mas que eu preciso pelo menos aprender a ver, que é o universo da alteridade. Questionamento sobre se é possível o homem viver sozinho, longe da sociedade. Alguns casos verídicos ocorreram de pessoas vítimas de naufrágio ou vítimas de desastre aéreo que ficaram sozinhos, ou numa ilha, ou então num território desconhecido. Há um caso que você viu aí na apostila de um senhor japonês que ficou 30 anos isolado, completamente isolado. Mas há também casos contados pela literatura. Robinson Crusoe é um dos livros mais famosos de todo o mundo. Por que você não aproveita essa época de quarentena, que não dá para você ir jogar bola, e fazer seu balé, ou ir no shopping? Por que você não vai ler? Sai da internet. A internet tem poucas coisas boas para você. O mundo da leitura é um mundo totalmente novo e fantástico. Leia, leia mais. Aventuras e abandonou o conforto do seu lar para encontrar seu destino. Parecia haver algo de fatal nesse desígnio da natureza que conduzia diretamente à vida de infortúnios e misérias que estava para acontecer. Do que uma pessoa precisa? Abrigo, água, comida, companhia. Ele pensou que estava a salvo, mas a luta pela sobrevivência estava apenas começando. As Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Não deixe de ler. Bom, o lema do ângulo qual é? Aula dada, aula estudada. Portanto, para você fixar a matéria, faça individualmente os exercícios que eu vou passar agora. Na página 37, você precisa ler esse pequeno texto para fazer os exercícios, além dos vídeos que eu já passei, que também ajudarão. Faça o exercício da página 37, de 1 a 4, e depois na página 38. Também é preciso ler esse pequeno trecho da apostila, para fazer os exercícios 5 e 6. É só isso, é pouca coisa, mas não deixe de fazer. Não confie na sua memória. Se você não sabe, tudo que você ouve, você retém por apenas 24 horas. Depois você vai esquecer. Quando você escreve, você guarda para sempre. Então, faça a tarefa. Um abraço. Depois que você já tiver enjoado de ler, dá uma assistida nesse filme, O Náufrago. É muito bacana.